Oi, meus filhos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma videoaula de Química, onde vamos trabalhar a entropia padrão e equações químicas, certo? Numa equação termoquímica, sabemos que a entropia de uma substância ela vai variar de acordo com seu estado físico, a pressão, a temperatura e a variedade alotrópica para algumas das substâncias simples. Então, numa equação termoquímica, deve-se indicar a variação da entropia, o número de mol da substância envolvidas na reação, como também os estados físicos dessas substâncias e a forma alotrópica se houver. A temperatura e a pressão só devem ser indicadas se forem diferentes do estado padrão, certo? Essa expressão estado padrão, ela é representada pelo ΔH elevado a zero, que significa ser quando a entropia da reação ela vai estar a uma determinada temperatura sob a pressão de 1 atm quando se trabalha gases nessa reação e na concentração de 1 mol por litro quando a gente está trabalhando com soluções. Essas condições elas são denominadas de condições padrões para que uma reação em que os reagentes e produtos estão no seu estado padrão. Então, o ΔH elevado a zero é a entropia padrão da reação, que pode ser obtido da seguinte forma: entropia padrão da reação é igual à entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes quando essa reação química que está sendo estudada está sob as condições padrões, certo? A entropia de formação ou entropia padrão de formação, ela é representada pelo ΔH elevado a zero com F, certo? Indicando ser a entropia de formação. Esse tipo de entropia, ela está relacionada com a variação da entropia durante o processo de formação de uma substância, que vai ser a partir de elementos constituintes que vão estar na sua forma mais simples, como também na sua forma mais estável. Então, o calor da formação aí vai ser a energia liberada para seguir com a reação. A entropia padrão de formação é a entropia de formação que pode ser determinada nas condições padrões. Lembrando que a condição padrão é a uma determinada temperatura, que ela vai estar constante, sob a pressão de 1 atm, quando nessa reação está sendo trabalhada os gases, certo? E quando está sendo trabalhado soluções, essa condição vai ser de 1 mol por litro, certo? Que vai ser na forma de concentração. Quando um elemento químico da reação se encontra em seu estado padrão, podemos considerar que o valor da sua entropia de formação padrão vai ser igual a zero. Para vocês entenderem melhor isso, vocês observam aí uma tabela que está indicando a entropia padrão de formação de algumas substâncias, que é de kJ por mol a unidade, certo? Quando eu disse a vocês que quando a gente vê um elemento em seu estado padrão, o seu valor de entropia de formação é igual a zero, podemos ver aí nessa tabela o Ag sólido, que é igual a zero, o carbono na forma alotrópica do grafite vai ser zero, o Cl2 gasoso zero, o Fe sólido zero, tem o hidrogênio, que é o H2 gasoso zero, enfim, existem diversas outras substâncias que em seu estado padrão a sua entropia de formação vai ser igual a zero. Lembra que eu disse a vocês que numa equação termoquímica deve-se indicar a sua forma alotrópica se houver? Essas variedades alotrópicas, elas são exemplos de transformações de substâncias no seu estado padrão, cujo valor da entropia de formação padrão é igual a zero
para outros estados energéticos. Algum exemplo disso que eu já citei é quando o carbono está na sua forma alotópica ou no diamante, fósforo branco, o enxofre monocrítico ou o fósforo vermelho, enfim, há diversas outras formas alotrópicas, mas eu consigo lembrar para vocês essas que eu citei, certo? Quando vamos falar um pouco sobre a equação termoquímica e sua entropia de reação, a gente tem que ter em mente que as equações termoquímicas, elas são representações das reações quando a gente considera que as entropias que vão estar envolvidas aí vai ser determinada a partir da condição de temperatura e pressão, certo? Então a variação de entropia vai ser sempre explicitada em termos de energia envolvida, certo? Essa energia envolvida vai estar sob forma de joule, quilojoule, caloria ou quilocaloria, certo? Depende aí da unidade de medida que estivermos usando. Por quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria, vocês já estudaram, vocês já viram, que é mol, certo? Sendo para um determinado reagente ou para um determinado produto. Quando essas condições não estão explicitadas numa equação termoquímica, então devemos considerar que essa equação vai estar sob o processo de realização de condições padrões. Então, se essa equação está sobre o processo de realização de condições padrões, não se deve indicar que os valores de temperatura e de pressão, certo? Porque aí já se sabe que está sobre uma determinada temperatura constante, que não vai haver mudança, e sob uma pressão de 1 atm, certo? Vocês podem ver aí uma equação termoquímica da reação de combustão do etanol, que é o C2H6O líquido mais o 3O2 gasoso, formando 2CO2 gasoso mais 3 moléculas de água gasosa, com variação de entalpia de menos 1,38 vezes 10 elevado a 3 kJ por mol, certo? Podemos identificar dessa equação, dessa variação de entalpia, que a quantidade de energia, que foi de 1,38 vezes 10 elevado a 3 kJ por mol, significa ser a energia que está sendo liberada quando se trata de um mol do etanol, certo? Que está sendo queimado. A entropia das reações químicas sempre vai ser uma ruptura de ligações dos reagentes para poder formar as ligações dos produtos, certo? Essa ruptura, ela vai ser um processo endotérmico, ou seja, ela vai estar absorvendo calor, enquanto a formação de ligações vai ser considerada um processo exotérmico, ou seja, vai estar liberando calor. Quando se trata de uma ruptura de ligações, é um processo endotérmico, absorvendo calor. E quando se trata de uma formação de ligação, vai ser um processo exotérmico. Então, a entropia das reações, falando em termos de energia, entre esses dois processos, vai ser da seguinte forma. Quando a gente vê que há uma ruptura, que é um processo endotérmico, então a variação de entropia vai ser maior que zero. Então a energia vai ser absorvida durante a ruptura das ligações. Na formação de ligações dos produtos, vai ser um processo exotérmico, onde a variação de entropia é menor que zero. Então, a energia está sendo liberada durante a formação de ligações do produto. Ok? Vejam só. A entropia de combustão. A entropia
entropia de combustão, ela tem uma energia que é bastante associada e denominada como entropia de combustão. Como, por exemplo, a gente pode ver que vai ter um combustível associado a várias moléculas do oxigênio gasoso, produzindo uma combustão com variação de entropia menor que zero. Então, a combustão, quando ela é completa, ou seja, quando já a completa formação dos produtos da reação, que vai ser somente o dióxido de carbono e a água, nas condições padrões, ela também pode ser denominada de calor de combustão ou entropia padrão de combustão, certo? Essa queima, quando ela é completa, como a gente vê aí nessa equação, ela traz a sua respectiva entropia padrão de combustão, está sendo representada aí para vocês, certo? A gente tem que ter em mente que a entropia de combustão vai ser sempre um processo exotérmico, porque está sempre liberando calor. Então, a entropia vai ser obrigatoriamente menor que zero, sempre vai ser negativa. Uma energia de ligação, ela vai estar relacionada quando a gente aplica um conceito de diversas maneiras para obter o valor da variação de entropia, quando a gente não tem esse valor experimentalmente, certo? A energia de ligação, em termos gerais, é a quantidade de energia necessária para romper um nó de ligação da substância no seu estado gasoso. Essa mesma energia, ela é liberada durante o processo de formação de um nó de ligação, certo? Aí vocês veem uma tabela indicando os diversos tipos de ligação, como também a energia média necessária para romper um nó dessas ligações, certo? Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida sobre o que foi comentado nesse vídeo aula, pode entrar em contato comigo que eu explico para vocês, certo? Depois desses vídeos eu vou passar alguns exercícios, não hoje, mas eu vou passar alguns exercícios para a gente compreender melhor a termoquímica em si e praticar um pouquinho sobre as entalpias de combustão, a entropia de formação padrão, como é que a gente calcula, ou também como é que a gente vê a relação da entropia de reação e a entropia de formação padrão, certo? Mas aí por hoje é só, então obrigada e até a próxima.